que inclusive acabou de começar, ó. Isso aqui é a parte 2 do vídeo do Jurandir Gouveia. Se você não viu a primeira parte, seria interessante que você assistisse. Ah, não quer ver a parte 1? Então vamos. O Jurandir está descrevendo o motivo pelo qual paramos de ver novelas e neste ponto aqui ele está justamente abordando a questão da demora das tramas para se desenvolverem, muita encheção de linguiça, muita enrolação. Existem micro problemas que são colocados para dar uma impressão de que essa trama está avançando, mas na verdade ela não está, porque são muitos episódios. É isso aí. Os doramas japoneses, eles têm entre 12 a 25 episódios que duram entre 40 minutos e 1 hora. Já um K-drama tem em média 32 episódios com 1 hora. E apenas em pouquíssimos casos eles são renovados para uma segunda temporada. E agora entra um segundo ruído de comunicação, algo extremamente técnico. Eu sei que ele está passando dados gerais, mas tem K-dramas e doramas muito menores do que isso. E excelentes, inclusive, tá? A iluminação. A iluminação em novelas, ela é superficial e geral. Compara a iluminação dessas duas imagens. Veja como no filme do Coringa existe um trabalho de sombras profundo e complexo para fazer com que a iluminação ajude... Que judiação essa de baixo, né? E essa atriz é tão bonita, né? Na minha opinião, no meu ver. Só que é uma, cara, praticamente uma lâmpada ali, né? Talvez duas. É a mesma iluminação que eu tô usando. Que dó. A contar uma história muito maior. Agora, no Coringa, eu não sei se eu tô sendo enganado, mas você sente uma luz natural até, né? Parece que existe um sol de fato penetrando pela persiana. Do que a cena está apresentando. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre o Coringa, analisando toda a complexidade do storytelling visual dessa obra. A composição do Coringa é coisa linda mesmo. Obra que é realmente genial, vou deixar também aqui no link. Como já é a cena de uma novela... do Coringa, Giga? O que, amor? Como que é a fotografia do Coringa? Cara, me lembra até um pouco Fallout. Tô brincando, desculpa. Ela é iluminada de forma... A Regina Duarte, louca pra caralho, loucona, né? Iluminada ali, porra, na base de uma lâmpada. 40 volts. Padronizada. Isso porque a iluminação custa caro e dá trabalho de fazer. Sim. Então, é mais fácil você simplesmente iluminar de forma igual todos os ambientes que vão ser utilizados para a gravação e com isso você perde profundidade, complexidade, sem falar que fica artificial, porque nem todos os cômodos da sua casa... Cara, de acordo com o que aprendemos hoje, K-dramas ou K-dramas são produtos coreanos. Doramas são produtos japoneses. Eu também não sabia isso, não sei se eu concordo, mas eu preciso me dobrar diante da verdade, certo? Se essa é a verdade, seguimos. São iluminados da mesma forma, então parece que realmente está sendo gravado. Você perde aquela sensação de imersão naquela obra. Perfeito. Agora o próximo elemento, ele é muito técnico também, que é o frame rate, os frames por segundo. E para você entender isso, dá uma olhada nessa... A questão da fluidez. Isso, pra quem joga videogame, isso é uma parada que a gente já domina, certo, rapaziada? Você vai jogar um joguinho 30 FPS e depois bota um 60... A princípio parece que não faz tanta diferença, mas depois de alguns meses, de algum tempo que a sua vista já acostumou, a sensação de fluidez é bem desconfortável, inclusive, voltar para os 30. Engraçado, né? Cena do filme Jazão e os Argonautas. Você já reparou como que esses movimentos são extremamente... É 8 frames por segundo, tô brincando. Eu não sei. artificiais. Uma animaçãozinha, stop motion, né? O motivo é simples. Eles foram filmados num frame rate muito grande. Frame rate é quantos quadros, quantas fotos por segundo vai ser mostrado naquele vídeo. Você sabe que um vídeo nada mais é do que uma coleção de fotos. Várias fotos combinadas para dar a sensação de movimento. E eu vou te falar, quando eu descobri isso, eu fiquei bastante chocado, tá? Porque eu tinha a sensação de que o vídeo em si continha a questão da fluidez. Eu demorei pra aceitar que um vídeo era uma sequência de fotos. É complicado você, sabe, a princípio aceitar isso, cara. Eu pensava que de alguma forma a câmera capturava o contínuo, sabe? Porque você olha, né? Qualquer lente que você olha que esteja, você abre a câmera do celular, ela está visualizando o contínuo. Você passa a filmar, ela está registrando frames, cara. É muito louco pensar isso, não é, Chad? Não é muito louco pensar isso, cara? É óbvio que hoje eu já entendo como é que a tecnologia funciona.
Mas não deixa de ser um negócio coisa. Num frame rate de filme, a gente usa normalmente 24 por segundo. Ou Ah lá. seja, em cada segundo são 24 fotos que são tiradas. Já na novela e também nesses filmes antigos que você... Então quer dizer, não existe o contínuo. Você entendeu isso, você sabe disso, né? Isso é uma pessoa já que tem uma certa experiência. A sensação do contínuo vem pela sobreposição de fotos. Olha que loucura, cara. Quanto mais fotos por segundo, maior a fluidez. viu no caso de Jazão e os Argonautas, são 60... É, contínuo só o nosso zóio. Será? Não, com certeza. Calma, respira. frames por segundo. E eu sei que quando alguns vão comprar câmeras fotográficas e vão configurar o celular para fazer vídeos, querem colocar o maior número de frames possível porque acha que fica mais natural, mas na verdade a sensação é de artificialidade. 24 frames por segundo é a quantidade ideal que nós estamos acostumados a ver nos filmes. Então quando a gente vê uma novela tendo uma movimentação muito menos fluida, muito mais artificial do que um filme, isso também gera um desconforto visual. E agora entra um Caramba, o que ele tá falando agora, eu achei que fosse o contrário, tá? próximo elemento que é delicado: as atuações. Eu não tô dizendo que nós temos atores ruins. Mas temos. Puta, com certeza temos. Não é isso. Nós temos excelentes atores. Mas Também, mas você devia trocar uma ideia com o vinheteiro qualquer dia, Jurandir, com todo respeito. você tem que entender qual que é a diferença de você gravar para um filme, gravar para uma série e gravar para uma novela. Olha lá. O ator ele precisa de tempo para se preparar. Ele precisa de tempo para pesquisar o seu isso é verdade personagem, mesmo. para fazer uma imersão, para fazer às vezes um curso que Um vai ajudá-lo laboratório. a entender melhor a profissão desse personagem, o dia a dia. Ele precisa de tempo. Quando você vai fazer um filme, você tem tempo suficiente, você se Sim. prepara com antecedência, você vai gravar apenas algumas horas de filme, vão gravar várias horas, mas o resumo do que vai ser construído são apenas algumas horas de filme. Uma série, ok, são temporadas, vai sair tudo de uma vez? Beleza, você grava com antecedência, dá Sim. tempo de você se preparar. Agora, uma novela é um compromisso diário, Sim. por meses. Os atores eles não gravam toda a novela e depois vão descansar, não. Eles estão gravando a novela enquanto a gente está assistindo, o que quer dizer que eles têm pouquíssimo tempo para preparo. E além, realmente- além de tudo, a trama, parte dela, pelo menos, permanece indefinida. E, inclusive, muitas partes são moldadas de acordo com a audiência. A Globo costuma dar uma cortada, dar uma esticada, né? Mudar o segmento de um personagem, o que vai acontecer de acordo com a resposta do público. Pelo menos sempre foi assim, tá? Então, existe toda essa indefinição e o roteiro modelável, né? de conseguir mergulhar naquele personagem, para conseguir trazer profundidade, complexidade, características únicas. E por isso, muitas vezes, o personagem ele acaba saindo mais caricato. E a gente tem essas figuras icônicas das novelas com trejeitos e falas que a gente decora. Por quê? Porque é a forma de você trazer vida para esse personagem. Porque falta a sutileza que se consegue apenas com o tempo suficiente para conseguir dominar aquele personagem. Uma novela não te dá nem mesmo tempo de gravar várias vezes uma mesma cena. Sim. E é claro que isso vai variar também com relação a cineastas. Clint Eastwood, quando ele vai gravar uma cena, ele grava só uma vez. Ele confia muito nos seus atores. Já David Fincher... Cara, será que ele confia ou ele tem preguiça de regravar porque ele tá velho? Também entra aí o questionamento, né? Vamos fazer no foda-se? Porque velho, eu tô idoso, certo? Vamos resolver. Existem registros dele gravar mais de 200 vezes a mesma cena Tá, 200 vezes talvez seja um pouco de exagero também. Mas o cara é bom, para vambora. conseguir que fique exatamente do jeito que ele quer. É um exagero, eu sei, mas às vezes no dia a dia de gravação o diretor quer refazer uma cena, mas não dá tempo porque esse episódio já está atrasado, entregar. ele tem que sair, você tem que levar para a edição, então vai ser do jeito que ficou. E ainda tem o ruído dos clichês. Mas é a questão, ele vai falar do clichê agora, Fernanda Montenegro, inclusive. A questão é o formato, né, cara? É extremamente industrializado. Obviamente que o produto final não vai ser algo artesanal, né? Bem feito. É algo que acontece, por exemplo, também com a indústria das histórias em quadrinhos, né? Acho que todo entretenimento tem
esse nicho dentro do segmento que é mais descartável, que é o negócio para consumo ali diário e jogar na lata de lixo, como a novela é no caso com relação ao cinema, séries e coisa e tal. O café da manhã O audiovisual, né? que ninguém come, os ricos vilões que usam roupa preta, o núcleo pobre, sempre extremamente estereotipado e muitos outros clichês. Aliás, essa questão dos núcleos é O núcleo pobre é foda. algo que atrapalha muito as novelas, porque você tem uma trama principal, mas se você focar apenas o tempo da novela nessa trama principal, você não vai conseguir fazer render isso 8, 9 meses. Então você precisa colocar outros núcleos, o núcleo da família do fulano, o núcleo da favela, o núcleo disso ou daquilo, para você conseguir fazer render o suficiente para durar essa quantidade de episódios. As séries e os doramas têm núcleos muito mais restritos, a história é muito mais focada. Tudo o que é mostrado é importante. Se você perde uma cena, você pode perder algo muito valioso. É verdade, é verdade. Nas novelas não, você pode perder um capítulo inteiro. É o que eu falei no início da outra parte. As novelas a gente costumeiramente perdia episódios. Porque você sabe que se a informação era importante, aconteceu algo importante, com certeza eles vão falar de novo. Com certeza algum outro personagem vai entregar novamente, sabe? Aquilo vai ser batido porque mesmo quem tá fabricando, tá produzindo, sabe que o espectador vai perder. Ainda assim, conseguir retomar a história. E por último, nós temos os temas. As novelas elas giram em torno, basicamente, de duas combinações de temas. Romance com comédia ou romance com drama. Nada muito além disso. Já um dorama, por exemplo, ele pode ser de romance, comédia romântica, de época, mas por ele ter o estilo Kishotenketsu de contar a história, do nada pode aparecer uma bola alienígena que ressuscita as pessoas nos corpos correspondentes à sua alma. Isso não é brincadeira. Isso daí é o tal da Alquimia das Almas lá, chat? Eu nunca assisti, não conheço. Isso é o K-drama chamado O Abismo Mágico. Errei. O Abismo Mágico, anota aí pra nós assistir, Barros. Você anotou, Abismo não? Mágico. Você anotou? Anotei. Com certeza a gente vai assistir. Durante muito tempo, o único tipo de narrativa que a gente teve acesso foram as novelas. A gente não vai assistir, desculpa. E elas conseguiram entreter bastante a gente com histórias que marcaram a nossa vida e moldaram Eu muito. preciso assistir o Jogo da Morte, eu não posso esquecer. E aquele A Killer Paradox eu também não terminei, eu quero ver aquilo lá. Da forma como a gente enxerga o mundo, mas com o acesso Bagulho pra mim são as webtoons. Um dia a gente fala sobre isso. a novas formas de contar histórias, a novos estilos, a novos dramas, a novos temas, o público tá querendo algo diferente. E a Globo... Aliás, inclusive, eu cheguei a falar pra você que eu tava trabalhando num roteiro aí, tinha arrumado até um desenhista, já falei isso, Baus? Você falou na live da linhagem de ontem. Menino desistiu. Boa, garoto. Eu comecei a contar pra ele o roteiro e ele falou, Giga, você me perdoa, mas eu tenho medo de desenhar isso aí e nunca mais arrumar outro trampo depois. Ele falou? Sim. Aguardem. A Globo percebeu isso. A Globo tá fazendo mais séries. E isso é um caminho muito inteligente. Fazer séries resolve Será feito. muitos desses problemas. E quem sabe a Globo, com todo o seu poder, todo o seu financiamento, ela consiga se tornar também uma grande potência para fazer boas séries, trazer toda essa bagagem de storytelling que tem das novelas e colocar na forma como o público hoje quer enxergar as coisas, através de histórias que tenham personagens complexos, tramas interessantes, que tenham reviravoltas inteligentes e que façam com que a pessoa anseie pela próxima temporada. E quem sabe colocar uma pitadinha de Kishotenketsu também para agradar um pouquinho essa galera que gosta de dorama. E se você quer entender um pouquinho mais sobre como funciona isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Perfeito. Um forte abraço Perfeito. e arrivederci. Arrivederci, meu irmão e parceiro Jurandir Gouveia, com seu excelente conteúdo. Encerramos a parte 2. Muito obrigado.